Você já desejou algo muito, ou alguém, muito, 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 tanto que até doeu? Você já teve aquele desejo que acordava pensando e dormia acreditando que você havia perdido um dia por não ter conquistado esse desejo? Um desejo tão grande que tudo que você consegue pensar é nele, neste desejo, nesta pessoa, nesta coisa. Sim. Falar sobre desejo é tocar num ponto muito delicado da vida. Todos nós desejamos. E temos desejos mais poderosos e desejos mais simples, mas toda a nossa vida é pautada em cima do desejo. Você quer saber o que a psicanálise pensa sobre isso? Vem comigo e nós podemos ilustrar uma ideia muito boa, muito intrínseca sobre o desejo. Como eu disse, a vida psíquica, ela é pautada em cima do desejo. Porque no fundo, quando nós falamos de desejos, nós não estamos falando apenas do que eu quero ou do que você quer. Nós estamos falando sobre um composto, né, mundial. Quem é que decide o que você deseja? Você acha que é você? Tem certeza? Os desejos, eles não nascem puros. Na psicanálise, especialmente nas ideias de Freud e de Lacan, o desejo nunca é algo totalmente seu, no sentido da consciência. Ele não nasce da sua consciência e pronto, certo? O desejo, geralmente, ele vem do que ensinam você, do que você vê no outro, o que o outro gosta, o que o outro deseja, o que é importante para o outro. Para Freud, o desejo, ele atravessa todo o inconsciente. Ou seja, você deseja coisas que nem sabe por que deseja. E para Lacan, o desejo, ele é algo mais profundo, porque, como eu disse a princípio, ele tem algo a ver com o que o outro deseja. Você aprende a desejar a partir do olhar, da validação e da falta construída nas relações. Ou seja, é comum eu desejar muito algo que eu não tenho. Isso muda tudo, porque significa que você não deseja apenas, você foi ensinado a desejar. Podemos falar aqui que nós manipulamos o nosso próprio desejo? Será? Vamos ver. Manipular o próprio desejo é uma ilusão sobre controle. A ideia de manipular a si mesmo, o seu próprio desejo, pode parecer até empoderamento, mas tem duas faces aí. A vida da consciência, da transformação real, muitas vezes não consegue ser manipulada ou muito menos, como que eu posso dizer? Ela não pode ser manipulada e nem controlada. Essa é a palavra. A vida da consciência se transforma na vida real. Aqui, você não manipula o sentido de enganar os seus desejos. Até porque você não programou esses desejos. Lembra que o desejo vem do que o outro deseja, do que é importante para o outro? Basta ser importante para você de tanto ser importante para o outro. Aqui, nós temos que entender que você identifica padrões repetitivos. Exemplo, você deseja sempre relações indisponíveis. É um padrão repetitivo de muitas pessoas. Por quê? Porque ela aprendeu a desejar o amor de alguém, geralmente dos seus cuidadores primários, mas não recebeu a atenção devida. E a sua mente, ela percebe isso como natural. E aí sim, você passa a entender, a identificar e a repetir esse desejo pelo outro que está indisponível. Também você entende de onde vem esse padrão. Quando você consegue compreender e se lembrar e tomar posse da sua própria história, dos seus traumas, dos seus vínculos primários. E começa aí a reposicionar o seu desejo. Controlar? Não. Reposicionar? Sempre. E isso é o que nós chamamos de maturidade. Principalmente maturidade psíquica. É quando a gente sai do automático, sabe? Quando você deixa de fazer as coisas ou de desejar as coisas, não só porque todo mundo deseja. Então, quem que não passou ali pela sua adolescência, né? Que tinha aquele tênis que você precisava ter, porque todos os seus amigos tinham. Tinha aquele jogo que você precisava ter, porque todos os seus amigos tinham. Tinha aquele lugar que você precisava ir, porque seus amigos já foram. E muitas vezes a gente ouve os jovens dizer: eu preciso namorar porque os meus amigos já namoram. E será que existe aí um desejo de ter uma relação mais íntima, mais amorosa? Às vezes ainda não. O desejo pessoal ainda não nasceu,
mas existe um desejo social onde eu tenho que ter tudo que os outros também têm. E isso é automático. A vida, ela defende um auto-engano que eu posso chamar aqui de muito sofisticado. Qual engano é esse, Pisci? O engano de que nós conseguimos manipular os nossos desejos. E tentar manipular esses desejos vira uma forma de fugir do que realmente se quer. Se você racionalizar isso, você vai ver que muitas coisas que você deseja nem é tão importante assim na sua vida. Só que se você racionalizar, você começa, talvez, a reprimir. Eu não posso querer isso. Então é aquela coisa, todo mundo tem tal coisa, e a sua mãe diz, você não é todo mundo. E naquele momento, você procura racionalizar esse desejo intrínseco de ter o que os seus amiguinhos têm, e que sua mãe disse que como você não é todo mundo, você não precisa vir a ter. E racionalizando isso, você acaba aprendendo a reprimir aquele desejo de querer algo, de querer alguma coisa que era importante para você, porque é importante para o seu grupo. Também pode acontecer quando houver, assim, uma racionalização dos seus desejos, de você substituir. Você troca um desejo profundo por algo mais aceitável socialmente. Isso não é controle, gente. Isso é recalque. Por exemplo, é uma maquiagem intelectual. Eu quero muito algo que eu não posso ter. Então, eu procuro algo que eu posso ter e começo a dizer para mim mesmo que aquilo é tão importante quanto. E é aí que as pessoas trocam. Por exemplo, uma vida social saudável, cheia de amigos, por comer demais. A alimentação compulsiva lhe dá prazer? A bebida compulsiva lhe dá prazer? O cigarro compulsivo lhe dá prazer? O sexo compulsivo lhe dá prazer? Sim. É o objeto do seu desejo? Não. Mas como você não consegue alcançar o objeto do seu desejo, você transfere ou substitui por um outro desejo palpável, né? E muitas vezes aceitável pela sociedade. O desejo, ele também pode ser moldado. Em falar-se de sociedade, o desejo passa a ser moldado de acordo com o que o meu grupo aceita socialmente. Vivemos numa cultura que constantemente nós manipulamos o nosso desejo para agradar o outro. Lembra que primeiro o desejo vem do que os outros querem e não do que eu construí. Não existe essa construção. Se por acaso, sei que é impossível pensar que alguém pode sobreviver a não ter ninguém. Mas vamos dizer que se por acaso a gente consiga sobreviver sozinho, nós não teríamos desejos de nada. E isso levaria com certeza à nossa morte prematura. Se não fosse necessário o outro para que a gente continuasse vivendo, ainda assim nós morreríamos. Porque essa falta, ela faz muito sentido para nós. Por exemplo, vamos fazer um exemplo da vida moderna. A beleza. A beleza define o quanto você é desejável. E aí, é natural você querer ter uma vida sexual, um relacionamento íntimo, um casamento ou algo que o valha. Porque nós temos que aqui lembrar que o desejo de se casar não é um desejo de todo mundo, mas o desejo de se relacionar, sim, o é. E aí, o que a sociedade define que é importante para que eu tenha um bom relacionamento? Muitos homens vão dizer aqui: Pisci, mulher gosta de dinheiro. E aí, socorro, né? Socorro, Zé! Se você disse isso, tem que rever os seus conceitos. Mas, provavelmente, você disse dinheiro. Então, o status define o sucesso para você. Você passa a desejar ter sucesso, status, dinheiro, para que você consiga um relacionamento saudável, duradouro, né? Para a mulher, uma mulher hoje, com certeza, vai dizer: a mulher tem que ser linda. a mulher tem que ser perfeita, tem que ter uma pele linda, um cabelo lindo, unhas bem feitas, sorriso maravilhoso, ser delicada para ser desejável. E se você, Maria, se você falou isso, ai, ai, hein? Ai, ai, não me decepciona. Não decepciona o nosso grupo. Então, vamos lá. Define-se, então, o seu desejo pela corrida pela beleza. Então, você recebeu um corpo, uma pele, um cabelo, umas unhas. Você tem a sua beleza especial. Mas alguém disse que beleza é ser alta, magra e branca. Então, você vai ter uma correria aí para conquistar esses requisitos sempre que possível, né? Mesmo quando for impossível. Porque sim, minhas amigas, até hoje, até o presente momento, emagrecer, essa magreza super, aquela mulher super alta, longilínea, elegante, não é para todas. Ainda que eu emagreça, por exemplo, eu sempre serei uma mulher curvilínea, porque é a minha característica, é assim que eu sou. Ser uma mulher elegante, para mim,
quando for o desejo que a sociedade impôs, eu teria que ser muito mais alta, ter uma perna muito mais longa, que minhas pernas são curtinhas, né? E eu iria estar correndo atrás de algo que a natureza não pode me dar e nem o dinheiro comprar, né? As redes sociais, hoje em dia, elas definem demais um ideal, né? Você tem que falar assim, você começa falando assim, você fala alto, depois você fala baixo, e a sua pele tem que aparecer a mais bonita, e a sua maquiagem tem que ser perfeita, e o seu cabelo, as suas roupas. Então, você corre atrás de colocar um filtro para rejuvenescer, para parecer aquele ideal que talvez não seja importante para você. Mas como é importante para o grupo, para você aparecer na rede social, você faz todo esse vira e mexe, né? Então você vai colocar uma foto nas redes sociais e hoje em dia nós já podemos com as nossas IAs, né? Eu estou na Praia Grande e posso colocar um fundo, sei lá, de estar nas praias das Maldivas, né? Eu posso rejuvenescer a minha idade e também posso afinar o meu nariz e também posso clarear um pouco a minha pele e aí eu coloco uma luz que não tinha e até coloco uma pessoa do meu lado que não estava comigo na minha viagem, para que eu possa alcançar esses status. E aí é que a gente aprende que o desejo, ele é manipulado pelos outros e não pela gente. Na realidade, se você estivesse mais presente lá na sua Praia Grande, no lugar onde você pode ir e se divertiria, se a sua amiga não estivesse na Europa, se a sua amiga não estivesse na França, mostrando foto da Torre Eiffel, com certeza você não teria esse desejo de estar em outro lugar e aproveitaria estar onde você está. Veja bem, muitas pessoas, elas não estão manipulando o próprio desejo. Elas estão sendo manipuladas e chamadas a ter escolhas que ela não escolheria, mas ela escolhe para ter o danado do status. A pergunta é, existe uma liberdade no desejo? Bom, eu não sei se liberdade seria a palavra certa, mas a liberdade, ela não está no desejo, porque a liberdade, ela denota o seu direito de escolher o que você quiser desejar. Né? E muitas vezes nós estamos desejando aquilo que todo mundo tem e não o que realmente a gente nem sabe o que a gente deseja, porque a gente está correndo atrás de desejar aquilo que os outros têm e que a gente ainda não conquistou. A verdadeira liberdade estaria se no mundo ideal reconhecer de onde vem o seu desejo em primeiro lugar, diferenciar o que é seu do que foi imposto pela sociedade e sustentar aquilo que você deseja, mesmo sem a validação do outro. Isso nós podemos dizer que é raro, né? Se não for inexistente. Exige uma estrutura emocional muito sólida e com certeza precisa aí de uma estrutura, né? Para você conseguir ser. Tem pessoas que têm essa estrutura? Tem. Nós sabemos que tem. E hoje os nossos jovens, alguns deles, estão vivendo esta vida, né? Mulheres que elas acreditam que não precisa fazer coisas que nós chamamos de mulher. Depilar debaixo do braço, depilar as pernas, tirar a sobrancelha, usar maquiagem, usar roupa assim, ou assado. Isso é muito interessante. E na história, isso tem levado a história pra frente, né? Porque se mulheres não tivessem ali rasgado, botado fogo no seu sutiã, sustentado a liberdade de usar calças, né, de sair para trabalhar, com certeza nós não viveríamos uma sociedade hoje um tanto quanto mais próxima do ideal referente à discriminação de gênero, né? E outras coisas como a libertação dos escravos, né? Hoje ainda a Pissi aqui seria a mucama ou estaria aí trabalhando de qualquer forma num trabalho escravo, se as pessoas não tivessem essa coragem de não desejar aquilo que é cabível para ela ser desejado, que a sociedade coloca para ela que é desejável. Vamos aprofundar um pouco mais, né? E falar num olhar clínico, porque aqui a gente fala num olhar psicanalítico, né? Então, é muito legal a gente perceber que a psicanálise, ela pode estar trabalhando todos esses assuntos, que parecem ser assuntos que não tem como resolver, então vamos viver assim mesmo. Vamos aceitar que seja dessa forma, né? E não é verdade. Nós podemos mudar, nós podemos existir de uma forma diferenciada. Então, nos aprofundando um pouquinho mais, muitas vezes, gente, o sujeito, estão aqui nos aprofundando, né? Muitas vezes, o sujeito, ele tenta manipular o próprio desejo. Por quê? Porque tem medo das consequências daquele desejo, porque sente culpa de desejar exatamente aquilo que ele deseja, ou então ele foi ensinado que desejar aquilo é perigoso, então ele tenta domesticar o seu desejo, quando na realidade o desejo precisa ser
compreendido e não manipulado, mas ele faz aquela força. Exemplos, vamos a exemplos, né? A pessoa tá crescendo ali, tá entrando na adolescência e ela é do sexo masculino e ela sente um desejo pelos meninos do mesmo sexo. Só que o que ele faz? Ele tenta manipular, ele tenta repreender esse desejo, porque ele aprendeu que meninos gostam de meninas. É uma tentativa ali de manipular e de domesticar aquele desejo, que provavelmente não vai sair dele, mas ele tem o direito de tentar, né? E aqui é importante lembrar que o problema não é o desejo, o problema é como lidamos com o que desejamos, né? Então, você não sofre por saber que você deseja isso ou aquilo. Você sofre porque você tenta controlar este desejo sem entendê-lo. E sem entender e tentando negar um desejo, você continua sendo guiado pelo desejo. Só que agora você está sendo guiado numa sala, num quarto escuro. Ou seja, você não consegue enxergar o como digerir, como resolver esse desejo. Aí vem uma pergunta interessante. Existem pessoas que não desejam? É possível viver uma vida sem desejo? E a resposta aqui, ela vai ter que ser direta, na cara, não. Todos nós desejamos alguma coisa ou outra. Mas nos parece que, em alguns casos, algumas pessoas, elas vivem sem desejo. Vamos verificar se isso é real ou se é só uma forma do nosso pensamento, né? Eu acredito que não existe uma ausência absoluta de desejo. Mas existem pessoas que têm os seus desejos apagados, que têm os seus desejos deslocados, ou que mantêm os seus desejos inacessíveis, tanto na consciência quanto na vida fática. Praticamente, o que a pessoa faz? Ela nega aquele desejo e tenta viver nessa negação. E isso não significa que ela não deseje. Pode ser consciente ou inconsciente, mas ela tenta manter aquele desejo num lugar onde não seja visto pelo outro e, muitas vezes, por ele mesmo. Se a gente pensar no desejo como uma estrutura, né, como a psicanálise com certeza colocaria, e eu estou colocando aqui, especialmente para Freud e para Lacan, o desejo não é uma opção. Ele não é um extra psíquico que você recebe. Ah, eu quero desejo, então eu vou desejar. Ah, eu não quero, então eu não vou entrar na fila dos desejos. Infelizmente, não é assim. É o desejo que move o sujeito a ter uma vida. O desejo de crescer, o desejo de viver bem, o desejo de ter uma família, o desejo de ganhar dinheiro. Tudo parte do desejo para que a gente consiga ter aquilo que tem. Se alguém estivesse totalmente sem desejo, não haveria movimento nenhum. A pessoa não faria escolhas, a pessoa não teria vínculos, a pessoa, com certeza, não teria sofrimento, mas também com isso, e na prática, a vida corresponderia a um enorme nada, né? A um enorme vazio. E isso nós já sabemos que é impossível. Uma vez que a gente existe, inexistir não é uma opção. Então, por que parece que algumas pessoas não têm desejos? Porque o desejo, ele pode assumir formas silenciosas e até adoecidas, sabe? O desejo, por exemplo, ele pode ser reprimido. A pessoa aprendeu ali que não pode desejar. Ela cresceu sendo invalidada o tempo todo, foi punida por querer e desenvolveu a culpa ou o medo de desejar. Resultado, o desejo desaparece, mas não deixa de existir. Ele apenas se esconde. Esconde da consciência desse ser que foi invalidado. Também pode acontecer de ter um embotamento emocional. E isso é muito comum quando a pessoa sofre de depressão, né? Falta aquele prazer, né, de existir, que é a anedonia, a falta de motivação, a sensação de vazio. Aqui não significa que o desejo morreu. Ele ainda existe, só que ele está desligado. Então, pode acontecer de ter um embotamento emocional, né? Que é muito comum nos quadros de depressão. A pessoa acaba não tendo, ela perde o desejo e o prazer, né, de ter as coisas, ela perde a motivação. Uma pessoa deprimida, quando ela perde o desejo de viver, ela perde a motivação de viver, ela sente aquele vazio, parece dar a impressão a esta pessoa que o desejo dela morreu, mas não morreu. Ele só está desligado porque a sua energia, a energia vital dessa pessoa está pouca. Então, vamos pensar nos desejos como se fosse uma pilha. Quando nós temos uma pilha ali
que descarregou, a gente precisa recarregar se ela for recarregável. E os desejos, eles são recarregáveis. No momento em que, por exemplo, eu não tenho eletricidade para recarregar minha pilha, pode ser que a minha pilha seja desligada. E não ter essa eletricidade para estar carregando pode ser chamado de depressão, que é um fato que pode fazer parecer que os nossos desejos morreram, mas eles não morreram, não. Né? A vida, ela passa a ser automática se a pessoa, ela vive no modo do tanto faz, do qualquer coisa serve, do não sei o que eu quero. E isso não é ausência de desejo, gente. Isso é uma desconexão com o desejo. E é aí que a gente fala. Nunca vai haver um problema de desejo patológico. O que vai haver é a gente estar desconectado por algum motivo. E aí os motivos podem ser tantos e o problema nunca será o desejo. O problema será o que foi que embotou, o que apagou, o que diminuiu esse desejo. O desejo em si, ele é muito saudável. E, como eu digo, não é só o desejo sexual. Todos os desejos. Desejo de ter uma vida melhor, desejo de estar bem, de ter uma família. Todos os desejos aqui, eles se incluem nesse assunto, né? Nós temos que lembrar, só recapitulando, que o desejo, ele é capturado pelo outro. A pessoa só deseja o que o outro quer, ou o que o outro tem, ou o que o outro precisa. As pessoas, elas vivem para agradar. Não sustenta escolhas próprias. Precisa de validação constante. Nesse caso, o desejo existe, mas ele não está vivido como um desejo próprio. Existe alguns casos mais extremos, né? Sim, em algumas estruturas psíquicas mais graves, a pessoa ela entra num estado profundo de retraimento ou certas formas de psicose. E aí o desejo ele pode aparecer ou inexistente em relação com o mundo, com o outro, ou muito grande, né? O desejo acaba tomando uma extensão na vida desse ser muito grande. Mas mesmo aí, ele não desaparece totalmente. Ele só se reorganiza de outra forma, muitas vezes fora de laços sociais. Quem nunca ouviu falar numa pessoa que tem problema de socialização, né? A pessoa não socializa. Isso não significa que ela não tem o desejo de socializar, o desejo de viver, o desejo de ser feliz. Isso significa, sim, que a pessoa, ela está com os laços mais afrouxados, né? Porque os seus desejos estão, de alguma forma, embotada, como foi no caso que a gente deu o exemplo da depressão, né? Aqui entra uma grande questão aqui. E a pergunta não é, essa pessoa não tem desejo? A pergunta não é essa. A pergunta real é, o que aconteceu com o desejo dessa pessoa? Porque o desejo, ele não some. Ele é silenciado, distorcido ou sequestrado. Aqui, só pra gente fechar, é bom lembrar que não existe o vazio de desejo. Existe um ser humano desconectado de si mesmo. E quando você não sente o que você quer, alguém, alguma coisa, ou você teve algum trauma, ou você passa a querer demais alguma coisa que parece ser impossível de conquistar, você está tendo um problema com o seu desejo. É bom lembrar aqui que o desejo, ele nunca pode ser considerado patológico. O desejo em si, ele não é patológico, gente. Ele é a força que move o sujeito. O problema começa quando a forma como esse desejo se organiza passa a produzir sofrimento, perda de liberdade ou destruição de si ou do outro. E isso, para a psicanálise, vale para tudo. Nós estamos falando aqui especificamente do desejo, mas ele vale para tudo, né? Quando o problema não é beber, o problema é quando ele passa a desorganizar a sua vida, tirando a sua liberdade de escolha, destruindo a sua vida ou das pessoas que estão próximo de você. É quando produz um sofrimento, uma sensação de perda, né? E aí a gente joga uma máxima aqui. O desejo, ele não adoece, ele se desorganiza. É bom a gente ter isso na nossa cabeça. Na leitura de Freud, o desejo está ligado às pulsões. Já Jacques Lacan, ele estrutura pela falta, né? Ou seja, nunca o desejo, para Jacques Lacan, nunca será totalmente satisfeito. E isso é normal. O patológico, ele aparece quando o sujeito não consegue mais lidar com essa falta, né? E passa a tentar preencher de forma compulsiva, negar completamente o que se deseja ou se perder dentro do próprio desejo. Quando o desejo se torna patológico, quando vira compulsão, quando o desejo deixa de ser uma escolha e vira uma necessidade incontrolável, aí sim nós temos um problema. O problema será o desejo? Pisse, você disse que o problema não será o desejo. Não, o problema não será o desejo. Será os vícios, será os excessos, será as compulsões, as repetições de relações destrutivas e etc, etc, e etc.
Aqui, o sujeito não só deseja, ele é arrastado pelo desejo. O desejo passa a ignorar completamente os limites sociais, os limites éticos, os limites físicos, e nós acabamos de ver um exemplo, né, onde alguém se acha no direito, tá, de invadir a individualidade do outro para colocar aí em pauta os seus desejos. Infelizmente, neste caso, né, em específico, que nós acabamos de viver aqui desagradavelmente, isso pode parecer apenas uma disfunção da educação, mas nem sempre, né? Nem sempre. A pessoa se acha tão boa e tão no direito que ela faz o que passa na cabeça dela. Ela não consegue filtrar. E por mais que aqui nós estamos falando da mente sem filtro, a pessoa ela não consegue filtrar os seus desejos e passa a querer colocar esses seus desejos em tudo quanto é lugar, sem respeitar o desejo dos outros. E também pode acontecer de outra forma. A pessoa se inibe de tal forma que ela não respeita os próprios desejos. Lembra quando eu comentei lá em cima, né? O rapazinho cresce gostando de outros rapazinhos, mas ele aprendeu lá na igreja, na comunidade, com o papai e com a mamãe, que meninos têm que gostar de meninas. Então, ele repreende os desejos para que socialmente ele passe a ter uma vida validada, né? Quando a pessoa ela se desconecta da realidade, pode aí aparecer quadros, né, clínicos, como transtorno bipolar, principalmente na fase de mania, né, ou o transtorno delirante, borderline e outras coisitas aí, que faz com que a pessoa, ela, aqui, o desejo não encontra ou um freio ou um símbolo, né? O freio, nós vimos aqui, totalmente desenfreado. Os símbolos, né? Eu não consigo simbolizar, eu não consigo categorizar o meu desejo. O meu desejo, para mim, parece, como eu já disse várias vezes, ou impossível, ou inviável, ou, né? Quando eu digo inviável, exemplo de inviável, pecado. Quando o meu desejo parece ser um pecado. O meu desejo, ele pode ser ilegal. Então, é nesses momentos que a gente não acha ou um símbolo ou um freio para os nossos desejos, e aí pode se transformar isso num transtorno, né? Quando o desejo é totalmente inibido, também é um problema, porque o sujeito, ele não consegue desejar. Falta ali iniciativa para ele, um vazio constante, uma ausência de prazer, e aí é muito comum a pessoa, quando ela tem depressão, ela está, assim, se desligando dessa forma. Nesse caso, o patológico aqui não é o excesso, é o apagamento do desejo. Quando o desejo ele é vivido como sofrimento, também pode ser considerado, né, uma patologia. O desejo existe, mas gera culpa, vergonha, angústia, e aí a pessoa fica paralisada, né? Um exemplo é desejar algo que entra em conflito com os nossos valores internos rígidos. Aqui o sujeito fica dividido entre o desejo e a dor de desejar e de não poder, né? Quando o sujeito perde a sua autoria, esse é um dos pontos mais profundos. A pessoa só deseja o que o outro quer, vive para agradar e não sustenta escolhas próprias. O desejo existe, mas não é vivido como o desejo próprio ali da pessoa. Aqui a gente vai finalizar realmente falando sobre um olhar clínico, né? Sobre o olhar da psicanálise. O desejo ele pode ser considerado patológico quando ele reduz a liberdade do sujeito, quando ele gera sofrimento, quando o desejo impede uma vida minimamente integrada. E aí não é sobre o conteúdo do desejo, é sobre como funciona esse desejo na vida e na psique do indivíduo. Muita gente acha que o problema é desejar demais ou desejar de menos, mas clinicamente o mais perigoso é não sustentar os próprios desejos. Porque aí o sujeito vive a vida do outro, se adapta para ser aceito e se desconecta completamente de si. Se você ficar muito tempo desconectado de você, dos seus desejos, isso sim vai causar angústia, sofrimento, depressão e variações de estados patológicos psíquicos. O desejo não destrói ninguém. O que destrói é não entender o que se deseja ou não ter estrutura para sustentar o seu desejo. Porque quando você não sustenta o seu desejo, você irá virar um instrumento do desejo de alguém, do desejo de outros. E isso é aqui vai um conselho. Sustentem os seus desejos. Por mais dolorido que seja, por mais pesado que pareça, o pior não é você ter coragem de sustentar os seus desejos quando eles não são aceitos por todo mundo. O pior é você não conseguir viver a sua vida com aquilo que te traz prazer, certo? Esse foi o recado da Psi hoje.
Esse é mais um dia da Mente Sem Filtro aqui, para a gente estar falando sobre tudo que a mente pode produzir, sem filtro, sem romantismo, e eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço forte, um beijo no coração e até a próxima, gente. Obrigada, viu? Tchau.